gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar os 5 maiores erros que eu já cometi na estética. Então, se você é iniciante na área ou se você já trabalha há algum tempinho, esse vídeo pode te ajudar a não cometer esses erros. E se você comete esses erros, como não cometê-los mais, né? E como você dá uma mudança aí na forma do seu atendimento para vocês não cometer esses erros, tá bom? Lembrando que esses erros que eu vou falar aqui no vídeo, gente, eu cometi, eu aprendi, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui eu fiz de errado, mas eu também consertei, tá bom? Então, se você quer saber quais são esses 5 erros terríveis, é só você continuar assistindo esse vídeo. Bom, gente, como sempre, quando eu vou fazer um vídeo aqui, eu sempre deixo uma colinha aqui pra eu não me perder no vídeo, tá? Então, se vocês virem eu olhando pra baixo, não repara que é eu olhando aqui, tá bom? Pra não me perder. Bom, primeiro erro, assim, que foi um erro grotesco, que me atrapalhou muito, muito mesmo, gente, foi em relação a pacote, plano de tratamento. Enfim, muitos profissionais da área da estética falam assim: não venda um pacote, pacote é ruim, porque você tem uma injeção de valor no seu caixa ali e de repente você gasta tudo muito rápido e você ainda tá atendendo a cliente. Então, assim, não é ruim, gente. É bom. Eu ganhei bastante dinheiro atendendo pacote, então não é ruim, tá bom? Tudo que entra de fluxo de... Meu marido, gente, tá? Bom, gente, tudo que entra de valor no seu caixa não é ruim. Se alguém falar assim, pacote é ruim, não é, porque você tá ganhando dinheiro, né? Desde que você sabe o valor que você cobra certinho. E que não cometa esse erro que eu cometi, que é o seguinte: plano de tratamento, pacote, enfim. Eu gosto bastante de falar plano de tratamento, porque pacote não fica uma coisa muito elegante, né? Então eu falo plano de tratamento sempre quando eu vou vender pacotes. Eu fazia lá, por exemplo, massagem modeladora, 4 sessões, R$200, por exemplo. Aí a paciente chegava na primeira sessão, pagava já e já fazia. Então, ela deixava pagas as 4 sessões e já ia a primeira. Então, faltava 3 sessões. Aí eu sempre marcava assim, uma vez na semana. Então, toda quinta, por exemplo, 6 horas da tarde, era o horário daquela paciente, daquela modeladora. Aí ela ia na segunda sessão, ótimo, perfeito. Aí, quando chegava na terceira sessão, o que acontecia? Outra pessoa pediu o mesmo horário que o dela. Só que eu falava assim, já tá reservado, né, esse horário, porque a outra paciente pagou. Então, beleza, não marcava e marcava outro horário para essa outra paciente. Só que acontecia, chegava na quinta-feira e a paciente, não posso ir. Aí, beleza. Na outra quinta-feira, de novo, não posso ir. Aí eu falava assim, vamos mudar de horário? Então, se na quinta tá ruim pra você, vamos mudar pra terça, pra segunda. Não, deixa na quinta mesmo, eu só não pude ir esses 2 dias porque eu tive problema pessoal, mas na próxima semana eu vou. Chegava na próxima semana, gente, já aconteceu de uma cliente mandar mensagem que ela não ia fazer o tratamento, gente, sem brincadeira. Eu vou deixar o print aqui pra vocês verem. Por mais de um mês. Então, assim, né? Você fica preso a uma paciente que, por algum motivo, não viu valor no meu trabalho, sendo que ela gostava ela sempre falava que tava se dando bem, que o corpo dela tava mudando e tudo mais. Só que por algum motivo aquilo não despertou ela. Provavelmente eu não passei a mensagem que eu deveria ter passado, sabe? Então, aconteceu de eu ficar presa a essa paciente. Isso, gente, me deixou muito mal, porque, gente, eu tô vindo expor aqui, eu sempre venho falar coisas boas, mas acontece também, as maiores esteticistas que vocês podem ver aí, gente, tem resultado ruim também, é normal. Ninguém tem 100% de resultados bons, então eu tô vindo expor aqui pra você essa paciente. Não que eu fiz tudo corretamente, na verdade dela era drenagem linfática, não era massagem moduladora, e ela mandou essa mensagem e eu fiquei assim, né, tipo, putz, eu vou ficar presa a uma paciente tanto tempo. E qual que é o meu erro aí? Qual foi o meu erro? Não fazer um pacote, um plano de tratamento com data de validade, tá, gente? Isso é pra você que usa... Eu tenho contrato, mas o que acontece?
Essa paciente chegou já assim, ó. Ai, já tô aqui, já quero fazer, já vamos. E eu, afobada, né? Ai, vamos fechar o pacote, que não sei o que tem, um plano de tratamento, né? Vamos fechar esse plano de tratamento, pipipi, blá. Fiquei empolgada, porque ia entrar um valor bem alto no caixa, então fiquei super empolgada e acabei esquecendo do básico, que é sentar, conversar, entender essa paciente. Mas calma que eu vou chegar nesse outro tópico, falar sobre isso. Então, o meu erro aí foi não estipular um plano de tratamento com data de validade. Então, a gente coloca assim, ó, vamos deixar agendado tal dia, podendo prorrogar, porque pode acontecer, né, postergar apenas 2 vezes. Porque às vezes acontece, o cliente tá doente, o filho ficou doente, enfim, pode acontecer. Então, você deixa um limite ali de vezes. Então, você sabe que a partir daquele dia até tal dia, aquela paciente vai ser sua ali. Se passar dessa data, aí ela assinou o contrato, o problema é dela. Você tem um contrato, ela não pode falar nada, entendeu? Então, esse foi o meu erro. Eu fiquei afobada na hora de fechar o pacote, eu não fiz o básico, eu não estipulei uma data de validade ali para aquele plano de tratamento e muita gente não faz isso, gente, tenho certeza, muita gente não faz. Então, se você não faz, comece a fazer, porque é muito importante, gente, para não cometer esse mesmo erro que eu cometi, tá bom? O segundo erro, gente, é uma questão assim que como é que eu falo a palavra, gente? Ai, é uma. Ah, esqueci a palavra, gente. Depois, se eu lembrar, eu escrevo aqui, mas eu lembro a palavra. É uma coisa muito difícil, porque muitos profissionais cobram e muitas profissionais não cobram. Eu fui uma profissional que não cobrava e isso também me prejudicou, que é a avaliação. Ai, gente, vou cobrar avaliação? É só a cliente lá, eu anotar as medidas dela, pipi, fazer a ficha da anamnese e pronto. Tá, é uma etapa assim que a pessoa em, sei lá, 40 minutos, máximo 1 hora, se a cliente tiver dúvida, você faz ali a avaliação. Ah, mas aí eu vou cobrar. Peraí, você vai cobrar, mas uma dica que eu dou é você pegar esse valor e descontar no plano de tratamento. Porque o que acontece? Se a paciente for lá, olha como que é um ciclo de erros. Você não faz a avaliação corretamente, aí a cliente vai fazer um plano de tratamento, seja facial, corporal, não tem resultado porque você não avaliou bem essa pele. Então, às vezes a cliente pode até sair falando mal de você porque você não fez uma avaliação correta. E na estética facial, corporal, a avaliação é tudo, gente. Não tem como não avaliar. Então, muitas profissionais eu tenho certeza que fica pensando assim, eu vou gastar meu tempo para avaliar, sendo que eu já poderia estar com a mão na massa ali, já fazendo a limpeza de pele nessa paciente, eu faço a ficha de anamnese ali na hora e pronto. Não é assim, gente, porque é um processo muito difícil de você pegar e sentar e fazer a limpeza de pele de qualquer maneira. Você tem que entender o que acontece com essa paciente. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu aqui comigo, tá bom, gente? Eu conversei com uma paciente pelo WhatsApp e ela falou, Mari, eu tenho manchas de acne, hipercromia, mas ela não tinha mais acne, não tinha nenhuma inflamação ali, era só as manchinhas mesmo. Falei, tá, vamos fazer um tratamento, um peeling, né, pra clarear essas manchas, mas eu também indico a limpeza de pele. E fui ali tendo uma conversa, ela foi me falando o que ela usava. Então, assim, ela falou tudo que ela usava na pele, enfim, fiz uma avaliação básica pelo WhatsApp, gente. Isso é muito errado, tá bom? Muito errado, não cometa esse mesmo erro. E eu fiz essa avaliação ali pelo WhatsApp mesmo. E depois, gente, o que aconteceu? Na hora que eu fui fazer esse peeling, deu tudo certo. Fiz o peeling, fiz a limpeza de pele. A paciente voltou 2 semanas depois sem resultado. Ela falou, Maria, eu não tive resultado. Aí eu falei, tá, mas vamos ver o que aconteceu? Porque o meu procedimento eu fiz corretamente. Ela não estava usando os produtos em casa corretamente. Ela não estava sabendo usar e não me falou nada e eu não perguntei. Então, gente,
Quando a gente faz uma avaliação completa, que a gente pergunta para a paciente o que ela usa, seja de teste corporal facial, qual que é a rotina dela. Eu até sempre pergunto se a cliente tem preguiça ou não na hora de fazer a rotina de skincare, porque isso muda muito, sério, gente. Porque normalmente a pessoa tem preguiça. Então, se a pessoa tem preguiça, eu sei que é uma pessoa que provavelmente não vai seguir tudo que eu passar. Então, eu vou tentar fazer uma rotina mais enxuta para ela conseguir seguir certinho. Porque eu sempre falo assim, o que a gente faz em cabine é 20%. Agora, o que a paciente faz em casa é 80%. Por exemplo, num tratamento corporal, se você tá fazendo ali a modeladora, fazendo todo o tratamento, manta térmica, detox, tudo ali em cabine. Aí chega em casa, a paciente, ó, come só besteira, 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 besteira. Não pratica uma atividade física, não bebe uma água. Aí chega e fala que você não tá dando resultado, que ela tá gastando dinheiro à toa. Isso vai ser culpa sua porque você não esclareceu pra ela. Falou, olha, tua alimentação como que é? Fala a verdade pra mim, sabe? E eu até comento assim para as minhas pacientes, não mente, é pior mentir pra mim, falar que faz, porque eu sei que não faz, tá? Porque o que acontece? Sempre tem as pacientes que eu vejo nos stories lá, é pizza quase todo dia, é bobeira, então eu sei que é uma paciente que não vai. Então, o meu erro foi ali, na hora de eu sentar, de eu conversar e falar pra ela, olha, é o seguinte, fiz a tua avaliação aqui, a avaliação ela é R$ 50, tá? Mas eu vou descontar esse valor no plano final de tratamento. Então, gente, não fiquem com preguiça nenhuma de fazer a avaliação e cobrar por isso. Não sinta vergonha, não sinta preguiça de fazer a avaliação, não sinta que você... Porque assim, eu vou falar uma coisa minha mesmo. Eu sentia que eu tava, tipo, perdendo a paciente. Eu falava assim, gente, no tempo que eu vou avaliar ela, eu poderia estar colocando a mão na massa. Mas não, gente, isso interfere muito. Então, se você não cobra pela sua avaliação, se você não faz uma avaliação boa, você não vai ter resultados bons. Então, cobre sim pela avaliação e desconte no final no tratamento. Por exemplo, você já avisa e fala assim para paciente: olha, a avaliação ela é R$ 50, R$ 40 que seja. Mas eu vou descontar esse valor no tratamento. Então, quando você vier fazer, o valor é 200. Ah, mas aí eu vou tirar 50, então vai ser 150 no final, tá? A paciente sente mais segurança, né? Então, gente, não fique sem cobrar avaliação. E faça a avaliação, porque às vezes a gente pode até fazer a avaliação, você faz a avaliação certinha, só que a paciente não volta, não fala, não desaparece. Então, o que você fez? Você só perdeu seu tempo, perdeu dinheiro, você poderia estar atendendo outra pessoa, e foi isso. Mas tem casos também da paciente pagar a avaliação e sumir. Aí não tem problema, porque a sua hora ali se pagou. Se a paciente não quis, não estava com algum problema financeiro, enfim, não pôde retornar, é um problema dela, você recebeu por a sua hora de avaliação, tá bom? É estranho falar, gente, é difícil, porque principalmente quem começa na estética fica com receio de ficar cobrando avaliação. Mas não tenta expor para o teu paciente que essa parte da avaliação, ela é muito importante para o tratamento. Aí você cita exemplos, gente, de coisas assim que às vezes nem existe, sabe? Mas você fala assim, nossa, olha, sabia que se a gente não fazer avaliação, eu posso usar os produtos errados em você? E isso pode agravar seu problema? Pode falar isso, gente. Pode falar, não tem problema. Então, por isso você fala sempre da importância de fazer a avaliação, tá bom? Gente, esse barulho de pom, 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 é meu marido que tá treinando na academia aqui dentro de casa e faz esse barulho, então me desculpe, tá? Então, esse foi o segundo erro. Estamos com 14 minutos, mas vamos lá que eu vou tentar ser mais rápida. O terceiro erro, gente, assim, isso me prejudicou tanto. O meu marido, ele até falava assim, Mariana, você tem que aprender, parar de ser boba, Mariana. É não confirmar o horário. Gente, eu sou uma pessoa assim, se eu combinei com você que 10 horas eu tenho que ir lá fazer meu cabelo, tenho que fazer minha unha, tenho que fazer alguma coisa, eu
Eu sei que eu tenho, porque eu conversei com você, eu lembro que... Mas tem gente que não lembra. Eu não sei como que a pessoa assume o compromisso e não lembra, mas eu lembro. Só que na minha cabeça eu pensava assim, poxa, eu conversei com a pessoa, tipo, antes de ontem, eu vou ter que mandar mensagem hoje pra confirmar o horário de novo, sendo que eu já conversei com ela 2 dias antes. E acontecia, gente, de pessoas que eu conversei 2 dias antes, não aparecer e falar que esqueceu. Na minha cabeça eu achava assim, ai, é pessoa sem noção, porque não é possível, gente, esquecer 2 dias depois. Mas acontece, às vezes, a cliente tem filho e fica com preocupação, às vezes tá com uma preocupação com uma outra coisa, não é nem a gente, sabe? Não era nem eu, mas eu tinha esse receio também, gente, de confirmar o horário. Então, se você tem essa vergonha de confirmar o horário, tipo assim, você conversou com a pessoa hoje, mas o horário dela é amanhã e chegou amanhã e você não manda, porque você fala, poxa, conversei ontem com ela. Não, gente, manda. E uma dica que eu dou, eu fazia isso bastante, agora eu não faço tanto mais, gente, porque consome muito meu tempo, mas assim, deixa uma artezinha pronta, assim, olá, tudo bem? Tô passando para confirmar seu horário no dia tal. Aí você preenche no Canva, enfim, no horário tal e manda pra pessoa. Aí você não precisa nem digitar, sabe? Você só manda a fotinha, aí você pede pra pessoa responder com um sim ou com um não. E já deixa na mensagem escrito, gente, uma mensagem de tolerância de espera. Por exemplo, tempo de espera é até 15 minutos, depois vai contar como a sessão feita. Deixa isso, gente, porque pra dar um sustinho. Sabe por quê, gente? Tem muito lugar que faz isso, gente. Tem muito lugar que faz. A gente, às vezes, por exemplo, se você ser pequena, você tá começando agora, você fica com, ai, mas aí eu vou assustar. Não, você vai mostrar que você é profissional, que o seu horário, ele é muito disputado, sabe? Muito disputado, então você tem que mandar isso daí. E sempre falar com gentileza e tudo mais. Isso não precisa nem falar, gente. Eu sou assim. A gente erra muito na estética, mas eu tento ser o máximo gentil possível. Eu tento me colocar no lugar da pessoa. Por dentro, às vezes, fica assim. Mas na hora de conversar, tenta ser o máximo gentil possível, tá, gente? Então, quando for mandar essa mensagem, seja bem gentil. Não seja aquela lá assim. Não veio? Cancelou. Sabe aquelas lojas que tem coisas que vende copa, essas coisas? Quebrou, pagou? Não, isso é muito, muito grosso. Então, quando você for falar, fala de uma maneira educada, assim. Não compareceu? A sessão estará como feita. Pronto, escreve do jeitinho que você achar melhor, tá bom, gente? Bom, esse então foi o meu terceiro erro, não confirmar horário. E outra coisa, gente, quando a gente não confirma horário, a gente arruma a maca, a gente, sabe, se arruma toda, a gente fica ansiosa, a gente deixa tudo prontinho, de repente a pessoa não vai. Aí você fica assim, tipo, um cara de palhaço, tipo, ela não veio, porque eu não confirmei. Então, sempre confirme o horário, tá bom? O quarto erro, gente, que eu digo assim, promessas que você não consegue cumprir, não às vezes somente pelo seu trabalho, mas porque o resultado que você vai oferecer para essa paciente depende de N fatores. Por exemplo, para quem está tratando a acne, está fazendo um tratamento para tratar a acne, enfim, a cuidar da pele. Você sabe todo o protocolo que você tem que seguir, você indicou os produtos, a paciente foi atrás, a paciente comprou. Só que o que acontece? Você prometeu para a paciente assim, em 15 dias a gente vai acabar com essa acne. Às vezes você não sabe como que é a rotina da paciente. Você não sabe se ela é uma pessoa realmente que vai seguir toda a rotina certinho, enfim, mesmo que ela falou na avaliação que vai seguir, enfim, você não pode falar que ela vai ter resultados em 15 dias, estipular uma data assim, ó, pá, em 15 dias resultado. Não pode, gente. Tem que pegar e falar assim, olha, a gente vai trabalhar, tem que ter paciência, tem que ter cuidado, tá?
que a gente depende de fatores hormonais. Então, assim, sempre deixar claro para a pessoa que a gente pode sim ter um resultado bom. Vamos sim, vamos sim. É sempre ser bem positiva. Vamos sim conseguir, mas vamos. Bom, gente, eu tive que sair aqui rapidinho, mas voltei. Voltando pro raciocínio. Voltando pro raciocínio. Você não sabe, então, como que é a rotina dessa pessoa. Então, sempre quando você for falar, você tem que sim ser sempre positiva, porque assim, a pessoa não pode chegar e você olhar e falar assim, "Ih, não tem jeito não, filha. Não pode, né, gente? Tem que ser positiva, mas tem que ser realista. Falar assim, olha, tenta tratamento sim. Se a gente fazer tudo certinho, se você seguir toda a rotina, sabe? Fazer tudo certinho, a gente vai sim conseguir ter um resultado bom, tá? E nunca falar assim, te prometo que em 10 dias o seu melasma sumiu. Não tem nem como, né, gente? Como você vai controlar o organismo ali da pessoa? Não tem como. Mesmo que você use os melhores ativos do mundo, você não pode prometer isso. Então, nunca prometa. Sempre fale de uma maneira positiva, que vai sim atingir os objetivos, mas que leva um tempo e dedicação. É a mesma coisa, por exemplo, quem faz academia, a, a pessoa treinar uma semana já não vai perder 10 quilos, não vai já ficar definida, enfim. Tem que ter um treino certinho, tem que ter uma alimentação balanceada, tem que se cuidar, tem que beber água. Então, não tem nem como prometer, entendeu? A mesma coisa na estética, tem que ter o tempo certinho para poder seguir e ter um resultado bom, tá bom? E o quinto erro, gente, é um erro assim, que eu acho que tudo que eu tô falando fecha tudo, sabe? Porque o quinto erro é sobre a importância do home care, seja para tratamento facial ou corporal, mas principalmente facial. O que acontece? Às vezes a gente quer ganhar o nosso e pega e fala assim: olha, vamos cuidar desse melasma. Então, a gente vai fazer o microagulhamento e uma limpeza de pele primeiro. Aí você faz e pronto, a paciente vai embora. Você não pergunta se a paciente vai usar os produtos home care ou o pior, você indica, a paciente fala que vai comprar, fala que vai usar, mas chega na hora a paciente não compra porque ela não tem. E às vezes ela fica com vergonha de falar que não tem. Normal. Então, o que você vai fazer? Aí entra na questão lá da avaliação. Você sempre fala para paciente que o home care ele é muito importante, porque eu sempre falo, gente, sempre falo, é 20% cabine e 80% home care. Então, o que você pode fazer? Ah, Mari, mas aí eu vou deixar de ganhar numa sessão de microagulhamento, vou deixar de ganhar uma limpeza de pele? Não. Você vai sim ganhar teu dinheiro, porque você está cobrando avaliação, tá? E você também vai indicar produtos, e aí entra numa outra questão, tá? Da importância, às vezes, de você ter alguns produtinhos à pronta entrega. Por exemplo, um item assim que todo mundo, toda esteticista tinha que vender. Protetor solar, é o básico, gente. Você vende ali um cosmético para ela, um protetor solar, você vende um sabonete. É sempre bom você ter um tantinho ali de produto para você poder vender. E você vê com a pessoa, por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro compra, né, esses cosméticos, você explica para ela a importância do home care, né, e vamos cuidar primeiro dessa pele na sua casa, por 1, 2 semanas, vamos ver como que vai reagir tua pele, como que você vai conseguir cuidar dessa tua pele, aí depois, quando ela tiver, né, a gente já marca e faz a sessão de limpeza de pele e depois o microagulhamento, sabe? E você sabendo que essa pessoa vai ter condição depois, né, de continuar o tratamento em casa, porque ela já comprou os produtos, sabonete, hidratante, enfim, algum sérum. Você sabe que você vai ter resultado, porque imagina, se você indica, você acredita que a pessoa tá usando, mas a pessoa não tá usando. E aí, né? Aí fica difícil, porque você acha que a pessoa tá usando, então um resultado, você tá aguardando o resultado, chega na hora não tem resultado nenhum. E eu digo isso principalmente, por exemplo, no tratamento de melasma, que eu adoro tratar melasma.
Tem paciente que eu peço para me enviar foto dos cosméticos manipulados, porque hoje eu trabalho bastante com manipulado, então eu mando a fórmula, peço para a pessoa manipular e eu peço para tirar foto da rotininha e me mandar para eu saber que comprou, porque se a pessoa não comprou, eu vou falar assim, olha, vamos guardar então, quando você já tiver o teu dinheirinho, você vai lá e compra pra gente continuar o tratamento. Porque, gente, pode acontecer uma coisa muito séria, que é o efeito rebote. Isso pra quem trabalha com estética facial é terrível, tá? Então, às vezes, até um tratamento de acne, alguma coisa, você vai fazer a limpeza de pele, putz, saiu mais acne, mas peraí, o que essa paciente estava usando? Nada? Pode acontecer. Por exemplo, numa sessão de microagulhamento, que a paciente sai com a pele exposta ali, né? Olha o risco que vai ter se a paciente não cuidar em casa. Bom, gente, então, se vocês cometem algum desses erros que eu falei hoje no vídeo, por favor, pare de cometer, porque senão vocês vão ficar doidinhas, gente. E trabalhar por conta, trabalhar sendo a sua própria chefe não é fácil. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aprendam um pouquinho com os meus erros, tá bom? E se vocês precisarem de qualquer coisa, pode me mandar mensagem aqui, se tiver alguma dúvida, pode deixar que eu vou responder. E me segue lá no meu Instagram, que é esse aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!